Pessoal, o link para esse vídeo vai estar na descrição. Hoje nós vamos comentar o assunto efeito lupa. Nós já vimos imagens do pôr do sol, onde o sol parece enorme. Em alguns casos, a lua parece enorme. Bom, e tem que ter uma explicação para isso, porque não é que você realmente o sol está enorme ou a lua está enorme, porque a imensa distância no modelo heliocêntrico entre o Sol e a Terra não faria diferença nenhuma. Por mais que a Terra seja grande, a pequena volta que a Terra faz não aproxima em praticamente nada em relação à total distância entre a Terra e o Sol, a Terra do Sol, para que se então tivesse esse efeito de aproximação para o Sol ficar tão maior. E de igual modo, o inverso também não acontece, que é justamente de o Sol poder ficar pequenininho. Não pode acontecer, porque não é como se a Terra girando e essa distância da própria Terra girando em relação ao total entre a Terra e o Sol fizesse com que desse a impressão de que o Sol está se afastando tanto assim. Então hoje nós vamos dar uma olhada no efeito lupa e vamos começar entendendo um pouco o que é a explicação científica para esse fenômeno, que o Sol às vezes parece enorme, ou a Lua. E esses vídeos eles vão estar em velocidade 1.5, basicamente uma explicação sobre esse fenômeno, de como a umidade do ar ela acaba por funcionar como uma lente. Você deve ver o vídeo, ele vai estar na descrição do vídeo. Você deve ver o vídeo e entender os reais argumentos científicos pela ciência moderna do que é isso. O que é interessante é que eles servem como explicações científicas para se explicar as coisas numa bola, mas não serve como explicações científicas para explicar as coisas numa terra plana. Então, esse tipo de imagem que você olha aqui, elas acontecem em lugares onde a umidade é muito grande. E ao mesmo tempo, onde não é, você não vê. Tá certo? Quando a umidade relativa do ar é pouca, o que você vê é o Sol se distanciando mais e mais e mais e ficando pequenininho. Mas em alguns casos parece que ele está ficando maior e maior e maior quanto mais ele se aproxima da linha do horizonte. Isso acontece por causa do efeito lupa. Esse é o nome popular no nosso meio para te passar a ideia real do que é que está acontecendo. É exatamente o efeito lupa, uma refração desses raios, te mostrando uma imagem ampliada. Na realidade está sendo estudada, o Sol se move sobre a Terra e à medida que ele se distancia, ele vai se diminuindo. E a densidade atmosférica vai interpondo entre você e o Sol e você deixa de ver a luz dele refletindo na sua retina. E por isso a noite vem, vamos dizer assim, aquilo que conhecemos como noite, ela vem. Então, olha para isso, o Sol se pôs, ele não se pôs. O que nós conhecemos como Sol se pôr, o que nós conhecemos como Sol se pôr é simplesmente o Sol se distanciando, mas que com o efeito lupa te faz parecer que ele está se pondo. Mas aqui, novamente, há que se ressaltar que se você vê alguma vez o Sol indo, indo, indo e se indo, e nunca se pondo abaixo de uma curvatura, tal curvatura não existe. Porque ela sempre teria que existir. O Sol, nenhuma terra esférica, sempre tem que terminar se pondo embaixo, abaixo, de trás de uma curvatura. E como você viu, isso não está acontecendo. Olha de novo. Não está acontecendo. Né? Então, isso é impossível numa Terra bola. Impossível. Mas existem explicações para uma Terra esférica não te mostrar o Sol não se pondo abaixo, por trás de uma curvatura? Não, não existe. Mas no modelo plano, o Sol está se distanciando. Se distanciando, se distanciando. E o que você vê é ele se distanciando realmente.
Mas e na Terra plana existem explicações para o Sol parecer enorme, às vezes. E o porquê ele ficar pequeno, porque ele está se distanciando. Mas essa distância, como eu disse, se a Terra é que está girando, isso não deveria fazer o Sol parecer pequeno. Não há como. Então, o vídeo que é comentado pelo pessoal aí, adepto no modelo esférico, ele está comentando um outro vídeo que fala exatamente sobre o que a ciência moderna afirma sobre um efeito lente que existe, que nos faz perceber a Lua enorme, como muitos de nós já puderam ver, até mesmo com seus próprios olhos, e outros por filmes e fotos, o que é uma distorção visual, porque no modelo esférico isso também não é possível. Então sabemos que é uma distorção. Agora, ao que parece, essa distorção ela só se aplica numa esfera, ou no estudo de uma Terra esférica. Ela não pode ser aplicada no estudo de uma Terra plana. Mas então vejamos o vídeo. Vai estar novamente aqui em velocidade rápida e os links vão estar na descrição para você ver os vídeos todos, nos canais onde eles estão postados. E você vai ver a explicação, a análise da pessoa que está colocando o efeito lente como responsável por algumas das poucas filmagens que existem que estariam mostrando curvatura, mas não te mostrando que existe algo por detrás de uma curva de uma superfície terrestre, mas um efeito lente que distorce essas imagens, ampliando elas e afundando elas por detrás da linha do horizonte, o que te passa a impressão, se você é desavisado, de que você está vendo uma curvatura. Então, o vídeo está sendo colocado em velocidade 1.5, então você vai lá e coloca em velocidade lenta para você ouvir o que é que está sendo colocado no vídeo, que é o melhor que você faz. E depois eu vou estar verificando aquilo que os adeptos do modelo esférico estão falando a respeito desse vídeo e suas conclusões. Então ele foi atrás de informações para saber quanto de água que existe na atmosfera. Ele verificou que existe muita água na atmosfera, segundo a afirmação científica moderna. De fato há. Então ele está aplicando o mesmo princípio, mas ele está buscando aqui, primeiro, antes de simplesmente chegar e dizer isso, se pautar naquilo que a própria ciência afirma. Porque você vai acreditar mais se você vê que a ciência afirmou isso. Foi verificado também, buscando em sites de fontes confiáveis, científicas ou supostamente científicas, que há água suficiente na atmosfera para cobrir o globo da Terra, ou a plano da Terra. Então, para se ver a quantidade de água que existe, para que então nós possamos observar essa quantidade de água que existe e saber que sim, a ciência disse isso. Foi essa própria ciência que disse que a atmosfera funciona como uma lupa. Mas ao que parece ela só funciona se for para um globo. Se for para aplicar o mesmo princípio em um plano, ela não funciona. O que esse rapaz fez foi provar na prática, mostrar na prática o que ele observou. Então você tem aqui uma filmagem onde essa pessoa fazendo alguma tomada da praia, ele conseguiu observar essa ponta desse prédio. Veja, você poderia imaginar que tem uma curvatura aí, mas ele vai te mostrar justamente o contrário. Repare que o cara tem o cuidado de mostrar de onde ele estava, a distância que era, ir lá no Google Earth, para estabelecer para você a distância em que ele estava desse barco, a distância que ele estava dessas pessoas e onde essas pessoas estavam passando, para que você saiba exatamente, depois ele vai fazer uma medição entre ao ponto onde ele estava filmando e a própria cidade, que seria a distância total em que você estaria vendo só esse topo desse prédio aí. Eu estou exatamente a 1/4 de milha de distância. Essa imagem foi feita exatamente deste ponto aqui. E as pessoas estavam passando neste ponto aqui. E o barco estava um pouco além, cerca de meia milha a 1 milha de distância. Bom, agora, quando eu estava voltando para Chicago, eu ia pegar o meu avião. Então eu tirei essa foto da Torre Willis. E aqui está, da forma que você pode ir no Google Earth. E você vai chegar exatamente nesta área aqui, onde eu acredito que foi de onde eu tirei a foto. Olhando a imagem completa e fazendo a medição, temos mais ou menos 0,6 de 1 milha. Então eu estou exatamente a um pouco mais de meia milha de distância. Então você compara o tamanho dessa torre que está diagonalmente na minha frente em comparação ao tamanho do carro. A filmagem que aparece o barco foi tirada dessa direção quando eu estava do outro lado do lago. Ok, então deixe-me deslizar o carro e colocar ele numa escala aproximada do seu tamanho em relação ao barco. Você vê algo interessante aqui? Este prédio está magnificamente ampliado. Agora, eu estou percebendo perfeitamente a colocação do rapaz aqui. Nós vamos concluir que sim, esse
prédio está ampliado, você está vendo, você está sendo filmado, você tem os parâmetros de distância e tudo mais, esse prédio era para estar longe e portanto pequeno, mas ele não está. Agora, isso está sendo mostrado para você. Você quer dar um nome para isso, um outro nome? Pode se dar um outro nome se quiser, mas de qualquer forma, quando a gente fala o efeito lente, é para a gente associar rapidamente de que se trata. Exatamente o que acontece. Não tem por que a gente criar um nome fantasioso, brilhante, muito bonito, quando na verdade nós queremos dizer com isso exatamente o que parece. Que existe uma atmosfera entre as coisas que, dependendo da umidade, ela funciona como uma lente. Agora, você vê esse prédio fundado aí no chão, não é? E a imagem da esquerda mostra o tamanho do prédio. Ele está próximo ao carro, a 0,6 de uma milha. E a imagem à Aqui direita pertinho. mostra exatamente o mesmo prédio e o mesmo carro. E também o bote, a exatos 46 milhas de distância. Então a atmosfera está agindo realmente como uma lupa. E está ampliando exatamente como faz uma lupa. Então eu estou sugerindo que é isso que acontece. A atmosfera está agindo como uma lente. Então ela amplia a cidade e quando faz isso, ela perde um pouco da base dos prédios. Então eu estou começando a entender que realmente esta é a ciência. Não custa voltar e ouvir mais uma vez o que está acontecendo a partir da ideia de especialistas. A Veja, aqui já são os especialistas que estão dizendo. atmosfera para a ciência é como uma lente. Aqui está um exemplo simples. Olhando Chicago a partir daqui, talvez você possa pensar que seja o topo do Sears Tower. Assim, através da lente, você pode ver Chicago por inteiro, incluindo a base inferior. Então a atmosfera está realmente agindo como uma lente? Bom, então a atmosfera está realmente agindo como uma lente, de acordo com o especialista, certo? E você não precisa gastar dezenas de milhares de dólares para saber disso. Bom, esse ponto aqui é o ponto em que o pessoal tomou para justamente sobre ele afirmar que houve uma trapaça, tá certo? Houve uma trapaça que, na verdade, o pessoal abaixou a câmera. Eu quero que você dê uma olhada e que você verifique por si mesmo que isso não aconteceu, porque isso pode passar desapercebido se alguém não falar para você. Mas eu vou estar falando para você porque você vai perceber. Então o que ele está dizendo aqui? A atmosfera que está sendo representada, agora veja, isso aqui é uma representação. O que é real, ele já mostrou na prática filmando lá na realidade, na própria superfície da Terra. Isso aqui é só uma representação. Então, o indivíduo vai tomar isso daqui e vai começar a colocar defeitos na própria representação das coisas, para ilustração das coisas. Mas ele não está mencionando aquela parte lá em que está sendo filmada e mostrada para você um efeito lente na prática, em que você viu. Você pode confirmar, você tem o seu Google Earth para ver essas distâncias e tudo mais, você tem as filmagens de onde o cara estava, onde ele mostrando que estava e tudo mais, você pode raciocinar por si mesmo. Mas então veja aqui, ele não vai abaixar a câmera, eu vou te mostrar. Você vai dobrar o papel assim, coloca a cadeira, coloca a lupa agarrada na cadeira, coloca o seu celular ou câmera sobre a cadeira. E quando for afastando a sua câmera, você vai vendo isso. E você vai ter então o efeito lensing. Bom, a pessoa lá disse que ele abaixou, abaixo e realmente é o que parece. É por isso que dá a impressão a muitos de que eles estão vendo uma curvatura. Mas você não vê isso, porque isso daqui é a parte de cima da mesa, pessoal. Como é que ele está abaixo da mesa se eu estou vendo a parte de cima da mesa? Como? Como? Você compreende? Mas essa pessoa disse não, ele abaixou. Aí ele já muda rapidamente e já vai mostrar para você lá como que abaixando ele consegue fazer esse efeito. Mas isso aqui não tem nada, aquilo que ele está mostrando não tem nada a ver com o que está sendo mostrado aqui. Essa parte aqui ainda é a parte superior da mesa. Se a parte superior da mesa está sendo vista, é claro que ele não abaixou a câmera. Abaixo do nível da mesa. Não é? Então agora você está vendo isso aqui e você está entendendo. Olha, para você confirmar aí, é o forro da mesa. Esse é o forro da mesa. Tá certo? O efeito lensing. Uau, não é fantástico? Bom, agora vamos entrar no barco. E vamos navegar até Chicago. E olha isso. Agora vamos comparar, olha isso. Este é o tanto que a cidade perdeu por conta do efeito lensing na atmosfera. Agora se lembre, os especialistas, os caras que têm orçamento de milhões de dólares e são reconhecidos por toda a população como pessoas super inteligentes, lhe disseram que, cientificamente falando, a atmosfera funciona como uma lente. A razão pela qual aqui existem distorções nas bordas é porque o anel da lente de aumento é muito pequeno. Mas eu fui no site de vendas e comprei este aqui.
É uma folha plástica de ampliação. Então fiz de uma outra forma para obter o mesmo resultado. Usando essa folha exatamente aqui, fiz a impressão da cidade nessa folha que está aqui atrás. Coloquei a filmadora até na direção da lente, e aqui está o modo normal da exibição da cidade. E a ciência nos informou. O efeito atmosférico lensing é como uma grande lente. Então a atmosfera é exatamente como uma lente? Sim. A atmosfera é exatamente como uma lente. Aqui é o tanto que a cidade perde de acordo com o efeito atmosférico lensing. Perde-se uma boa parte da cidade. Arrastando a minha filmadora através da mesa, este é o tanto que eu perco. Vamos olhar essa imagem que diz respeito a Toronto. Esta é a foto da torre. E realmente a parte de baixo não aparece. Oh, isso é a prova de que existe um globo. Nós já vimos muitos vídeos assim. Uma outra demonstração da curva é as distâncias da linha do céu da cidade. No dezembro, a cidade de Toronto. Ela é vista através do Lago Ontário. A cidade é dominada pela distinta Tower City. Ela é atualmente a terceira torre mais alta do mundo. Ela tem 1.826%. Deve estar escondido atrás da curvatura da Terra quando vemos essa distância. Isso é exatamente o que vemos. É assim que vemos com a comparação da imagem original da torre em escala completa. Então vamos fazer de novo. Vamos dar um zoom na lente e olha o que acontece. Uma boa parte da torre desaparece. Agora vamos voltando devagarzinho, vamos captando a imagem e vamos ver o que acontece aqui. Uau, olha aqui, está a imagem deles à direita e à minha esquerda. Você observa que sumir parte de baixo da cidade nada tem a ver com a curvatura da Terra. Aqui eu tenho um quadrado e nele está a minha folha de aumento. Ali atrás, estendido, existe uma base e acima está o Sol desenhado. Ele está mantido a uma distância constante da planície da mesa. Então assim o Sol vai deslizar paralelo à superfície. E vamos ver o que acontece. Aqui está o primeiro teste. O Sol se movendo sobre uma superfície plana. E não há modificações atmosféricas. Então ele se comporta exatamente como esperamos. Vai encolhendo na medida em que é afastado. Muito bem, agora vamos ver o que acontece se submetermos tudo isso ao efeito Lensing da atmosfera. Novamente, a água e a refração fazem mudanças no objeto iluminado, certo? Então vamos trazer o Sol de volta. Olha isso. A refração empurra o Sol para baixo. Você está vendo o pôr do Sol em uma superfície paralela. E ele está se movendo, você sabe, paralelo. Na mesma altura, por todo o caminho, sobre uma superfície plana. A refração causa o pôr do Sol. E não é só isso. Vamos voltar para o começo daquele simples teste. Ele estará mantido exatamente no mesmo tamanho. Isso é claro, porque ele está se afastando. E a ampliação está entrando em curso. Por isso, mesmo com o Sol se afastando, como no teste inicial, a ampliação, basicamente, mantém o mesmo tamanho. E é por conta da refração que ele se põe. Acompanhe o canal do ODD Reality. Se inscreva. Obrigado ao canal ODD.